o comentário do Lucas de 5 anos. O meu amigo é triste porque tem uma casa triste. Depois temos esses casos de pais juntos, que vivem juntos por causa dos filhos e acham que estão a fazer o melhor para os filhos. E muitas vezes, eu por acaso não coloquei em nenhuma deste tipo de desabafos, mas eu cheguei a ter crianças mais velhas a verbalizar que preferiam que os pais estivessem separados. Porquê? Porque vivem numa casa triste. E isto transmite a quem lá está e as crianças sentem o ambiente, sentem tudo. E eu acho que tem a ver com isso. Vamos estar juntos porque faz bem aos nossos filhos ter pais juntos. Não, nem sempre. Nem sempre. E é importante normalizar isso. Tão importante, Daniela, e tão difícil para as pessoas conseguirem dizer isto assim. A Daniela não é separada, é importante Não, dizer, não passou por um processo de divórcio, não é filha de pais separados, também não. e ainda assim consegue ter esta convicção por observação, por partilha das experiências, de que às vezes pode ser a melhor solução para algumas famílias. E Sim, continuamos a não querer lidar com essa possibilidade como uma possibilidade construtiva e honesta do ponto de vista parental, de olha, é mesmo o melhor para nós. é É porque melhor nós pais, se estivermos felizes, né, vamos deixar os nossos filhos felizes. E se estivermos a viver numa relação em que não estamos bem, que não estamos felizes, os nossos filhos também não vão estar bem, porque nós vamos transmitir isso. E então temos de fazer alguma coisa. E os processos de divórcio, eu costumo dizer, eu não, lá está, não sou divorciada, mas estar divorciado não é uma coisa má. Nós não temos de viver junto o resto da nossa vida com aquela pessoa se não estamos bem, se estamos infelizes. Temos é de fazer alguma coisa e depois arranjar ferramentas. Como é que vamos fazer? Como é que o nosso filho vai lidar com isto? O que é que podemos fazer para o ajudar? E isso é que é importante. É conversar sobre essas ferramentas. sim. Até porque nós, tendo filhos, vamos mesmo ter que nos relacionar com o nosso ex-companheiro ou ex-companheira, não é? Uhum. E tivemos uma relação que não funcionou enquanto casal, mas podemos criar uma nova relação daqui para a frente e que possa vir a funcionar. Não foi porque a outra não funcionou, ou até funcionou durante um determinado tempo, porque às vezes não é só porque não funcionou. As pessoas também têm a ideia que separámos, não funcionou. Pode ter funcionado e pode ter sido extraordinariamente bom e do crescimento e de desenvolvimento espetacular, mas chega a um determinado ponto e já não serve, já não dá, ou já nos afastamos de tal forma do ponto de vista íntimo que já não funciona, ou de outro ponto de vista qualquer, pode ser parental. Olha, temos uma perspectiva tão diferente do que é estar na adolescência. Também acontecem muitas separações na adolescência dos filhos. Uhum. É verdade. E eles sentem isso. E se nós conversarmos com eles e os pais até perguntarem e explicarem, então na adolescência eles já percebem muito bem e às vezes antes da própria separação já os filhos sabem que os pais se vão divorciar. E depois o divórcio tem também várias fases. Tem aquela fase em que há o ajustamento, ou aquela fase antes do divórcio, em que os filhos já sabem e toda aquela decisão, conversarem com eles, e isto tudo, e depois a parte em que há o ajustamento das rotinas, das casas, daquelas coisas que eles devem fazer parte também um bocadinho destas decisões, principalmente na adolescência. É importante tê-los connosco para falar sobre isso. E o que é que querem, o que é que sentem, o que é que acham melhor para vocês. Uhum, sim, sim. Trazê-los também para esse lugar de partilha, mas mais uma vez mantendo o nosso lugar de pais, de Obviamente, sim. decisores, não é? Quem depois decide no final, mesmo ouvindo os miúdos, são os pais. É importante trazer para nós essa responsabilidade, mesmo que seja exatamente o que eles disseram. Imagina como um adolescente propõe: olha, eu proponho fazer 15 dias na casa de um e estar 15 dias no outro para eu não ter que andar com tantas mudanças. Ou proponho. O que for, não é? Faz uma proposta que era para si importante. Mesmo que os pais acedam porque acham, olha, faz sentido, é uma boa ideia, vamos experimentar, assumir isso como uma decisão dos pais. Uhum. E isto é importante porquê? Porque caso alguma coisa corra menos bem, quem fica com o ónus de responsabilidade de corrigir o que correu menos bem ou de lidar com as consequências do que aconteceu, continuam a ser os pais, mesmo tendo ouvido os filhos. E mesmo os filhos sendo chamados para, olha, repara no que aconteceu. Tá bem? Se calhar da próxima vez temos de tomar atenção a isto, tens que reparar naquilo, e ajudá-los a fazer este processo de
questionamento, não é? De de questionar. questionamento, Uhum. de receber o feedback e repensar aquilo. Olha, o que é que podíamos ter feito diferente? Porque é que isto falhou desta maneira? Ou porque é que trouxe esta consequência? Olha, o que é que vamos fazer a partir de agora, não é? Mas quando a responsabilidade é dos pais, aliviamos os nossos filhos para poderem pensar nas consequências e poderem lidar com elas sem ficar demasiado assoberbados Sim, com e sem terem coisas. alguém que lhes diga: "Olha, isto não funcionou porque foste tu que decidiste assim". Exato, a culpa é que tu estás a ver. Olha, agora Continua. estamos todos nisto porque tu, e mesmo nós não digamos, mesmo que os pais consigam não dizer, Eles sentem, sim. eles sentem que, olha, pois fui eu que decidi. E é diferente do pai dizer, ou se o miúdo diz, olha, pois a culpa foi minha porque eu decidi. Sim, tu deste essa opinião, mas quem decidiu Mas foi fomos nós. conversado Foi exatamente. conversado desta tua opinião. Quem decidiu fui eu e a mãe, ou quem decidiu fui eu e o pai. Não é? E então isto alivia-os dessa pressão toda, mas dá-lhes na mesma oportunidade de passar pela experiência e poder pensar sobre ela. E isso é ouro para os nossos miúdos. É, nem tudo. É. E depois eles começam a perceber com quem é que mais se identificam e pronto, é tudo assim uma bola de neve. Por isso é que é importante eles terem alguém que os ouça. Hum, Tão importante, não é? Tão importante, sim. Houve outra criança, a Lara, que diz uma coisa, Daniela, que se um dia as crianças todas conseguissem, ou muitas conseguissem dizer isto, queria dizer que demos assim um passo gigante, ah, enorme, na possibilidade de ver a separação e o divórcio, não é de ânimo leve, mas com a convicção de que é uma possibilidade como outra qualquer para a reconstituição de uma família e pode ser uma possibilidade que depois traz muita coisa boa agarrada, não é? Mais do que ficar nas casas tristes. Exatamente. Então a Lara diz assim: a minha mãe e o meu pai já foram felizes juntos, mas agora são mais felizes separados. Isto é incrível, isto. Incrível, é incrível. E ela tinha os pais separados, sim, e era um processo de divórcio tranquilo. Foi um processo de divórcio com uns pais conscientes, conversavam muito com ela e tinham esta. O facto de eles estarem bem e felizes transmitia esta segurança à própria criança, que falou disso de uma forma super descontraída. Aquilo para ela era mesmo natural. Para outras crianças que estavam a ouvir com processos de divórcio mais complicados, aquilo fez-lhes confusão. E foi um debate mesmo interessante, por acaso. Ai que giro, isso deu debate entre as crianças. Deu uma conversa Que em que lindo. havia algumas a dizer: mas os meus pais separados estão sempre, lá está, a falar mal uns dos outros e sempre, ou não falam de todo, e sou eu que tenho que passar mensagens, porque a minha mãe não consegue falar com o meu pai, então tenho de ser eu a transmitir. E ela a dizer: não, eu não preciso de fazer isso, eu estou na casa do meu pai, o meu pai liga para a minha mãe e eu falo com a minha mãe quando eu quiser e não há problema. Festas de anos, por exemplo, isso foi outro tema que surgiu. Eu consigo ter os meus pais juntos na minha festa de anos e havia lá casos de crianças que não conseguem. Havia a festa de anos da parte da mãe e a festa de anos da parte do pai. Mas foi interessante. Muito interessante. E estou a imaginar depois também outras crianças, com certeza, com os pais juntos e também poderem assistir a essa conversa e projetarem-se de alguma forma, ou perceber a sua realidade e poder falar sobre a realidade, as suas realidades familiares. Tão bonito, Daniela. Foi mesmo. Incrível. Mas este é de uma generosidade. Dois pais, duas mães, ou um pai e uma mãe que consigam. ah, Passar esta mensagem aos seus filhos, não é? Olha, nós fomos felizes juntos, fez sentido estarmos juntos e agora somos felizes separados e faz sentido estarmos separados e estamos todos bem com isto. É de Lá uma está, generosidade e de uma mostrou, capacidade. mostrou, explicou, falou daquilo que sentia e a criança acaba por entender. É claro que todas passam por um processo difícil inicialmente e ela também passou, mas foi muito mais tranquilo, foi uma diferença mesmo brutal. Sim. É tal nossa pegada parental, não é? Que podemos dar. Completamente. Sim. Podemos deixar, sim. Porque vicissitudes na vida dos nossos filhos vão sempre haver. Pode ser separação, mas pode ser outras coisas. O desemprego traz um stress brutal às famílias. Se uma dos elementos estiver desempregado ou ficar desempregado durante um tempo. Doenças. E não são coisas que estão na nossa mão, não é? Doenças, às vezes doenças muito graves que as pessoas, que as famílias têm que passar uma temporada a lidar e a estruturar-se à volta de uma pessoa que está doente com uma doença
que pode ser potencialmente grave ou muito exigente o seu tratamento. Irmãos que tenham uma perturbação do desenvolvimento também traz alterações às dinâmicas familiares e um foco ali durante um tempo diferente em relação àquela criança. Morte de familiares, morte de um pai ou de uma mãe, porque há crianças que estão só com o pai ou só com a mãe, pode não ser por separação. Sim, Às sim, vezes é por sim. morte, não é? De um dos progenitores. Zangas familiares às vezes super acesas e super agressivas e violentas. Portanto, os nossos filhos vão passar por situações potencialmente traumáticas, de ruptura, de clivagem do que é a sua vida, um antes e um depois. Uhum. E nós temos essa capacidade de os ajudar a passar por isso e a sair fortalecidos do outro lado. E temos esse papel, não é? Esse é o nosso papel, é a nossa função também, ajudá-los nesses processos todos difíceis, que mesmo que nós estejamos a passar por eles, é diferente, é sempre diferente e é importante estarmos ali, por mais difícil para nós também seja, e procurar ajuda quando necessário, até para a própria criança. Procurar um psicólogo, pronto, alguma coisa que, quando nós sentimos que já não conseguimos acompanhar, já não conseguimos ajudar, no nosso papel de mãe ou pai, sabemos que é normal também pedir ajuda. E eu preciso pedir ajuda para o meu filho. Nós temos este grande sonho de ajudar a formar mais facilitadores de divórcio consciente e de parentalidade não conjugal, nesse pressuposto de termos muitas pessoas ou cada vez mais pessoas a poderem ajudar a fazer estes processos em que as famílias saem do outro lado de um processo de separação ou de uma experiência de parentalidade não conjugal, reforçados, mais resilientes, mais capazes, com aprendizagens positivas, mais do que com aquelas aprendizagens que às vezes fica de destruição atrás de nós. Olha, esta também tão gira, da Inês de 6 anos e que tem a ver com o que estamos aqui a falar. Há pessoas que precisam de ajuda para pedir ajuda. Uhum. Esta é assim incrível. Essa é porque nós não estamos habituados a pedir ajuda. Não fomos educados dessa forma. Nós temos de saber fazer as coisas e não precisamos de pedir ajuda. E é bonito de vermos que crianças tão pequenas apercebem-se que quando tu estás a ter um problema, nós perguntamos se precisas de ajuda e nós não vamos logo lá resolver, mas perguntamos primeiro: olha, precisas de ajuda? E isto é tão necessário na nossa sociedade. E mesmo aquele papel de a pessoa que está a passar e a olhar e a ouvir, se houve um pedido de ajuda, de ir. E nós andamos nesta nossa rotina da pressa que acabamos por nem ouvir as palavras que muitas vezes não são ditas, de amigos nossos, de familiares, que precisam de ajuda e não conseguem pedir. E é importante termos este olhar também atento. E essa frase é mesmo deliciosa, assim. Não é? Sim. E quantas vezes vai ser preciso fazermos isso, não é? Que é dar um passo na direção da ajuda, mesmo quando a outra pessoa ainda não é capaz de a pedir e nós estarmos ali para ajudar a alavancar. Há aqui outra que eu também vou partilhar da Bruna, 10 anos. E agora vamos entrar aqui assim, Daniela, Outro no tema, patamar. no tema da separação, do divórcio e deste papel que as educadoras têm com as crianças e na vida e na transformação das famílias. Os meus pais separaram-se e agora só falam mal um do outro. Não percebem que eu não me separei de nenhum deles e que essas conversas me deixam triste. Verdade. Essa acompanha muito de perto, esse processo. E é realmente importante pensar nisto, porque os pais, quando se divorciam, quando se decidem seguir esse caminho, esquecem-se que a relação que eles têm ou que deixaram de ter, a criança não deixou, certo? A relação da criança com a mãe continua a ser a mesma, com o pai continua a ser a mesma. E quando a criança vê que tem os seus adultos de referência a falar mal um do outro à frente dela, isto deixa-a completamente insegura, desamparada e depois daí surgem todos aqueles comportamentos difíceis, porque uma criança passa por eles. Sim. Muitas vezes o pretexto que os pais têm para fazer esta atitude de estar a dizer mal de um do outro, raramente é para perturbar a criança. A ideia não Claro, é claro. essa. Cada pai pensa na sua cabeça que está a fazer O melhor. o melhor e, sobretudo, um favor à criança de a fazer ver a realidade de quem o outro progenitor é, não é? Eu, mãe, vou-te fazer a ti, filho, perceberes o pai que ali tens, não é? Aquela Pelas minhas pessoa. palavras, não é? Por aquilo que eu estou a dizer.
Nem Exatamente. sequer deixam a criança, é claro que há casos e casos, mas a criança cresce e vai observando por ela própria algumas coisas, e aí ela tira as suas conclusões. Não precisa que uma mãe ou um pai lhe esteja a dizer: "A tua mãe é isto, a tua mãe fez aquilo, a tua mãe", a criança não merece isso. O que ela fez, ou que a mãe fez, não foi com o filho, não é, foi na relação. Isso, isso. E é muito importante. Isto também acontece muito por aquela conversa inicial que estávamos a ter da identidade. Nós fundimos-nos tanto no nosso papel de mãe ou de pai, que muitas vezes trazemos agarrada e fundido também em nós o papel dos nossos filhos. E até é como se os nossos filhos fossem um prolongamento de nós. E como é um prolongamento de nós, se a pessoa me fez mal a mim, também fez mal ao meu filho, Sim, não sim, é? Ao seu, e não ao é seu... isso. Não é isso, não. E Ao dá seu... muito essa ideia, quando os pais se divorciam e têm os problemas que têm, que ele fez-me isto, fez mal, está-me a fazer isto, está a fazer mal à minha filha. E é importante, e eu acredito que seja difícil, separarmos as águas. São coisas diferentes. Eu sou uma pessoa, lá está, novamente a mesma conversa, a criança é outra pessoa.